Nessa semana a gente vai começar a discutir a queda do Estado Novo, né, a queda desse período ditatorial do Vargas, e vamos abordar também os principais governos, né, do período que vai de 1946 ao período de 1964, em que o Brasil passa por uma experiência democrática. Na verdade, não vai ser tudo isso nessa semana, vai distribuir nas próximas semanas também. Teremos 3 semanas com essa unidade, mas hoje a gente começa com essa discussão, abordando o período da crise do governo Vargas e a configuração política que se dava, né, como estava organizado na época. Como nós vimos, o período do Estado Novo ele foi marcado por uma série de transformações, tanto em termos de uma maior diversificação econômica, mas também por uma nova forma de lidar com a questão social, buscando incorporar esses trabalhadores à estrutura do Estado e também em termos de criar uma legislação voltada para esse mundo do trabalho, então alterando a forma como era vista e tratada a questão social, né, como ficava conhecida durante o período da Primeira República. Então a gente viu uma série de transformações e nós percebemos também na semana passada como que se configurou esse governo, a relação com os intelectuais, né? Discutimos o texto da Mônica Veloso e na aula dessa semana, né, nas discussões dessa semana, nós vamos tratar um pouco de como que essa era que ficou extremamente marcada por essa questão, né, do Vargas como essa figura carismática, o pai dos pobres, ela vai se encerrando, ainda que ela tenha uma sobrevida ainda nesse período democrático com a eleição do Vargas, como veremos posteriormente. O Vargas, ele é uma figura bastante curiosa, né? Vocês devem se recordar do filme Um Sonho Intenso, o momento em que o Francisco de Oliveira fala, é difícil falar do Vargas, né? Porque ele foi um ditador, né? Em grande parte aí do seu período aí de governo, ele foi um ditador. No entanto, ele foi quem deu a estrutura, as bases de organização das principais instituições do Estado brasileiro. Então, essa é uma questão que realmente permanece, né? E aí eu gostaria de reproduzir essa charge, eu acho essa charge muito interessante, eu costumo trabalhar com ela no médio, porque ela demonstra um pouco as transformações, as diferenças aí do Getúlio em diferentes fases. A primeira, como vocês podem perceber, em 1937, até o nome, né, Führer Getúlio von Vargas, né, ou seja, essa associação com o nazifascismo, e nós vimos na aula anterior como que o Vargas ele tem essa simpatia para com o regime fascista, especialmente no período e no contexto do golpe do Estado Novo. A própria Constituição escrita pelo Francisco Campos era inspirada na Carta del Lavoro do Mussolini. Então a gente tem essa aproximação num primeiro momento, em que Vargas tem essa simpatia com princípios e ideias do fascismo, né? Então a gente tem nessa caricatura esse tipo de representação. Não à toa que o Vargas também reprimiu muito mais a ANL do que a AIB, né? Que inclusive nós vimos naquela fonte no Jornal da Manhã uma crítica a isso, né? O fechamento da ANL ao mesmo tempo em que a AIB teria recebido maiores ações de simpatia para com parte do governo. No entanto, no decorrer do período do próprio Estado Novo, da própria ditadura estado-novista, a gente percebe algumas transformações. E ao final, na verdade, ao início aí, né, da década de 1940, o Vargas vai cada vez mais transitar para a esfera dos Estados Unidos, né, no contexto aí da Segunda Guerra Mundial. Isso vai ser muito importante. A Segunda Guerra ela é um marco para a gente entender também a história do Brasil. A gente vai ver aí por quê, né? Mas a gente vai perceber como que o Vargas ele vai transitando, se aproximando dos Estados Unidos em função de vários motivos, né, de acordos, a questão do próprio processo de industrialização. Vocês devem se recordar que no vídeo também do filme Um Sonho Intenso, a economista Maria Conceição Tavares, ela fala sobre a construção de Volta Redonda e essa aproximação do Vargas ao governo estadunidense, né? Então, essa guinada dele para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, em troca da entrada no Brasil na guerra, ele vai apoiar, né, vai
ofertar recursos, vai ter toda uma troca, né, uma série de acordos para a construção de Volta Redonda, em termos dos Estados Unidos se comprometer com a construção do maquinário. Então a gente tem toda uma aproximação aí com os Estados Unidos. E depois, como nós vamos ver, ao finalzinho aí do período do Estado Novo, o Getúlio Vargas vai tentar continuar, vai buscar uma forma de permanecer aí no governo, se aproximando de um grupo, né, que antes ele havia perseguido, rechaçado, que são os grupos mais à esquerda, inclusive com o apoio do próprio Luiz Carlos Prestes, né? Luiz Carlos Prestes, aquele que nós vimos anteriormente, responsável pela intentona comunista, que teve a sua companheira, a Olga Benário, presa pelo Getúlio, enviada de presente para o Hitler, né, naquele contexto ali da primeira caracterização da charge, né? Então ela foi tipo um presente para o Hitler, né? E agora, nesse contexto, o Luiz Carlos Prestes acaba se aproximando de Getúlio e também num contexto que nós vamos ver de reconfiguração partidária, um contexto de formação do PTB, ele vai se aproximar e agora o Vargas vai contar com esse apoio daqueles que antes estavam do outro lado, né? Então a gente percebe nessa charge um pouco desse trânsito político-ideológico e tático, né, que o Vargas vai desenvolvendo no decorrer da sua estada aí no poder, dessa fase que vai do Estado Novo até a sua queda e o início do regime democrático, como nós vamos ver a seguir. Então, essa questão da participação na Segunda Guerra, que eu mencionei anteriormente, ela é fundamental para a gente entender a crise do Estado Novo, né? Então, a participação na guerra ela foi, por um lado, necessária, foi uma opção, uma escolha política que o Vargas tomou em função do seu projeto de diversificação econômica, de investimento na indústria de base, né? E o próprio projeto político foi se alinhando realmente ao apoio a esse lado aí em disputa no contexto da Segunda Guerra, né? Então, se aproximando dos Estados Unidos. No entanto, isso gerou internamente, por parte das oposições ao Vargas, uma grande crítica, né? Pô, afinal de contas, como é que você vai manter uma ditadura aqui no Brasil e, no âmbito da política internacional, está apoiando regimes democráticos, né, que estão em luta contra ditaduras nazifascistas, em luta contra a Itália, em luta contra a Alemanha nazista. Então, isso favoreceu bastante críticas ao Vargas, né, como apontando uma incoerência. Em função dessas críticas e da crise que ele vai passando nesse período, pouco a pouco o regime vai se abrindo e dando a possibilidade de ampliar as formas de representação política. Então, se antes os partidos políticos eram proibidos e considerados fissuras dentro da unidade dessa nação que deveria ser unificada, né? Agora os partidos políticos eles se tornam permitidos. E a gente vai ter a estruturação de 3 partidos principais. Vou falar um pouquinho deles, né? Que esses são os partidos que a autora aí, né? A Lucília Neves, ela vai dar bastante destaque, né? A Lucília Delgado Neves, que é o texto que nós vamos utilizar para fazer essa discussão da configuração política aí nesse momento. Então a gente tem, de um lado, o PSD, é o Partido Social Democrático, né? Vou depois abordar um pouco, né, de cada um deles. De outro, a gente tem o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Ambos esses partidos são ligados ao varguismo, né? Então eles são base aí de apoio ao Vargas. E por outro, a gente tem a oposição ao varguismo, marcada pela presença da UDN, a União Democrática Nacional, né, que vai fazer a oposição. Nesse contexto aí de crise, do momento final aí do Estado Novo, a gente vai ver surgir um movimento, e esse movimento, inclusive, vai ser encabeçado por vários grupos, especialmente pelos grupos ligados aos sindicatos, né? O PTB, eu falei que eu ia falar posteriormente, mas já tem que adiantar um pouquinho, né? Ele vai ser basicamente o partido ligado a essa estrutura sindical da era Vargas, e o PTB, ele vai, junto com outros grupos, como, por exemplo,
ainda não estava, né, legalizado, né, ainda estava atuando, né, mas os membros do Partido Comunista Brasileiro, então o PCB também, vai apoiar um movimento que quer manter Vargas no poder. Esse movimento ficou conhecido como queremismo, né, queremismo de querer. Eles queriam a continuidade, o nome é meio estranho, mas é isso mesmo. Eles queriam a continuidade do poder varguista. No entanto, em 1945, o Vargas acaba sendo deposto por parte das forças oposicionistas, especialmente através da figura do Góes Monteiro. Observemos agora algumas desses grupos de oposição que se consolida, né, em 1945 e que vão contribuir para o fim do Estado Novo. Né? A Lucília Delgado, em acordo com o que o Werneck Viana também observa, considera que o fim do Estado Novo e essa transição que acontece para a democracia teria sido fruto de uma espécie de corrente anti-Estado Novo que acabou levando ao que seria uma transição pelo alto, né? Ou seja, uma organização de cima para baixo para reorganizar o regime político aí no Brasil, mas que, apesar dela ter sido fruto da pressão dessa corrente anti-Estado Novo, que ela aponta que é basicamente composta por empresários, bacharéis, militares de alta patente e alguns intelectuais liberais, né? Essa transição, esse processo de redemocratização foi planejado e conduzido pelo próprio governo. Isso é importante a gente observar porque nos ajuda a entender como que, mesmo após o período de redemocratização, essa base de apoio do varguismo, ela vai permanecer, não à toa que grande parte dos governos eleitos no período democrático tem vinculação direta com essa base varguista, né? Conforme nós vamos observar mais adiante. Então, de um lado, a gente tem esses grupos em oposição, e do outro, como ela aponta, tem uma parcela aí da população brasileira que se entende, né, como beneficiada a partir de conquistas materiais e simbólicas, né? E aí a gente tem o próprio movimento operário, movimento sindical relacionado a isso, e que tinham medo de que as mudanças no cenário político pudessem também ameaçar essas conquistas, né? Pudessem ameaçar as políticas de ordem trabalhista, social e nacionalistas implantadas durante esse período aí do Estado Novo. Aqui nós observamos uma foto de uma dessas manifestações queremistas, como eu falei anteriormente. Como vocês podem ver na foto, né? Eu acho que essa foto é muito interessante para analisar a composição social, a gente perceber quem são esses sujeitos aí, né? Que tipo de pessoas são. A gente percebe uma diversidade étnico-racial muito marcante nos sujeitos que estão aí nessa foto. Há uma maioria claramente masculina, mas a gente percebe também a presença de mulheres aí no meio dessa manifestação, o que não era muito comum, né? Então, e a gente vê os ditos, né? Queremos Getúlio e porquês, né? Porque ele nos deu aposentadoria. Eu acho que isso é bastante interessante e dialoga com isso que a Lucília Neves estava se referindo, esse medo da perda de algumas conquistas, especialmente aí nesse caso, uma conquista ligada aos trabalhadores, né? Por outro lado, como a autora também aponta, e nós observamos anteriormente, a própria contradição da guerra levou a uma crise, né? Então, como coloca, né? Vou citar aqui esse trecho dela que eu acho que é interessante e significativo. A derrocada dos países do eixo e a iminente vitória dos aliados, comprometidos formalmente com os valores liberais da democracia, influenciaram de forma determinante a queda do regime autoritário que vigorava no Brasil. Tá? Então, para ela, essa aliança com países marcados pela defesa desses valores liberais da democracia teria sido decisiva para a derrocada do Estado Novo. Então, uma vez que o Estado Novo vai sendo reorganizado, e dessa maneira, como a Lucília Neves entende, conduzido pelo governo, conduzido pelo Estado, uma série de mudanças e de uma legislação que regulamenta a formação de novos partidos vai dar uma cara bastante diferente desses novos partidos em relação àqueles partidos que existiam durante a Primeira República, né? Então a gente tem um processo de redemocratização que é muito distinto daquela
Primeira República, que como os autores, né, e a Lucília Neves, ela inclusive é uma das organizadoras da coletânea, junto com o Jorge Ferreira, né, o Brasil Republicano, como eles chamam aquele período da Primeira República, da República do Liberalismo Excludente. Né? Essa república agora, para eles, fica implícito, tanto no título, que agora até me falhou a memória, qual que é o título desse volume, mas fica explícito que essa nova república, ela de fato teria esse caráter democrático marcante. Esse é o posicionamento da Lucília Neves. Ela entende que, de fato, o Brasil viveu no período que vai, né, da saída de Getúlio em 1945 até o golpe de 1964, viveu, de fato, uma experiência democrática. Né? E isso fica patente na própria forma de organização dos partidos. Uma das coisas que se altera nessa organização dos partidos é que exige-se uma série de exigências, né, realmente, para que esses partidos tenham um caráter nacional. Né? Então, esses partidos eles precisam atuar no mínimo em 5 estados e eles precisam apresentar um referendo inicial que conte com 10 mil eleitores, né? 10 mil vinculados, né, a esse partido. Então, isso faz com que os partidos desse período contrastem com os partidos da Primeira República, que tinham um caráter regional muito marcado. Então vamos começar falando daquele partido que foi o principal opositor ao varguismo, que é a União Democrática Nacional. Temos aí a bandeira e o símbolo da União Democrática Nacional, curiosamente reproduzindo as bandeiras, a bandeira brasileira, né? O verde, o amarelo e o azul. A UDN, ela era um partido assim, marcado por uma defesa de um liberalismo bastante extremado e, em tese, o retorno assim, da prática política liberal democrática. Eu digo em tese porque, como a Lucília Neves ela demonstra, apesar do discurso da defesa da UDN de retorno à ordem democrática, liberal democrática, na prática a UDN apelou em vários momentos, né, ao uso do autoritarismo, tentativa de impugnar eleições que eram eleições lisas, democráticas, né, isentas de fraude, ou, ao que tudo indica, isentas de fraude, chegando inclusive ao golpe. Como a Lucília Neves vai demonstrar, a UDN ela só chega efetivamente ao poder fazendo uso da prática golpista. Né? O único governo que a UDN elege para presidente, que vamos ver posteriormente, que foi o do Jânio Quadros, na verdade nem foi propriamente um presidente da UDN, mas de um pequeno partido que a UDN apoiou, mas logo depois ela rompeu com o Jânio Quadros. Apenas no contexto da instauração da ditadura em 1964, que a UDN propriamente vai ter uma atuação muito forte lá, né? Ou seja, essa defesa da democracia, ela é um tanto quanto frágil, ela é mais discurso do que prática da UDN. Em relação à sua composição social, a Lucília Neves ela aponta que era uma composição diversificada, mas especialmente limitada aos interesses das classes dominantes. Então, quem compunha a UDN eram as oligarquias que tinham sido destronadas pela Revolução de 1930, antigos aliados do Getúlio que se afastaram depois de 1930 ou do início do Estado Novo em 37, e alguns grupos liberais com forte identificação regional. Ela não entra em muitos detalhes, né? Ela apenas dá esse panorama geral sobre quais seriam os grupos a compor a UDN. De outro lado, e aí já compondo a base do getulismo, como falei anteriormente, a gente tem o Partido Social Democrático. Vamos falar um pouquinho desse Partido Social Democrático, que tem algumas características aí interessantes e vai ser, de certa forma, o partido hegemônico desse período pós o fim do Estado Novo, né, e essa retomada aí da democracia a partir do ano de 1940. O Partido Social Democrático, ele ficou conhecido justamente pelo seu pragmatismo. Né? Então, fazendo uma comparação tanto quanto anacrônica, e talvez em algum nível despropositada, o PSD era meio que o PMDB da época. Né? Então, um partido que faz uma série de alianças, que está muito preocupado com
a maneira para se manter aí no poder, fazendo uso dos instrumentos mais pragmáticos possíveis que funcionem, né? Então eles têm uma habilidade, uma força eleitoral muito significativa e eles representariam, digamos, a face mais conservadora do getulismo, né? Então, como ela coloca, uma perspectiva getulista de continuismo na transformação, né? Então, seria a esfera mais conservadora, mas ainda dentro do getulismo. E quem é que compunha o PSD? Era basicamente uma burocracia varguista, né, que atuou durante o período do Estado Novo, então era composta pelos interventores do período do Estado Novo, segmentos na classe média urbana e principalmente representantes das oligarquias estaduais, né? Então, ligados, né, às diversas oligarquias, inclusive latifundiárias dos diferentes estados. Num primeiro momento, o PSD vai ter uma aliança muito forte com o PTB, que eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco, especialmente no que diz respeito às disputas presidenciais. Então, eles, em geral, ainda que eles tivessem diferenças, né, dentro do parlamento e tudo, eles fechavam o bloco no lançamento de um candidato para a presidência, eles fechavam e atuavam conjuntamente. No entanto, eles vão se distanciando e a Lucília Neves vai dar bastante destaque para essa questão de como vai sendo feito esse distanciamento do PTB e o PSD, conforme o PTB vai se direcionando mais à esquerda, né, digamos. Então, quando algumas questões de mudanças estruturais, como é o caso da reforma agrária, a gente vai ver uma divisão entre os dois. O PTB se posicionando favorável a uma política de reforma agrária, de transformações estruturais mais profundas, e o PSD vai se distanciar e se afastar do PTB, lembrando, né, que a composição social do PSD tem essa presença das oligarquias estaduais, o que torna compreensível essa circunstância. E o PTB, né? Então, aqui reproduz uma bandeira recente, né, do PTB. À época, a bandeira acho que não era assim, né? O PTB, então, ele é um partido que ainda existe hoje, ainda reivindica o getulismo, a tradição getulista. E vamos ver um pouquinho como é que era essa formação do PTB, né? Quem compunha, quais eram os principais interesses. Então, um aspecto que a Lucília Neves aponta é que o PTB seria a agremiação mais ardentemente getulista. Ela coloca nesse termo, né? Por isso que eu dei título ao slide nesses termos. Então, a base social, né? Qual era a base social do PTB? Era especialmente os sindicalistas e membros dos sindicatos urbanos, a burocracia do Ministério do Trabalho, né? Então, funcionários públicos ligados ao Ministério do Trabalho, e tinha operários e trabalhadores também sindicalizados e funcionários públicos. Então, era o grupo aí principal de formação do PTB. Para Lucília Neves, o PTB era, dentre esses partidos, desses grandes partidos do período, aquele que tinha um programa mais bem definido. Então, ele tinha uma série de demandas e intenções que estavam expressas em seu programa. Dentre essas demandas estava a defesa da CLT, né, da consolidação das leis trabalhistas, a reforma agrária, a planificação econômica estatal, ou seja, um planejamento, uma intervenção do Estado em termos de organização da política econômica do país e outras medidas econômicas, outras medidas reformistas e nacionalistas, como ela aponta aí. Ele foi o partido de maior sucesso no período, tá? Entre 1945, que é o período estudado, até 1964, foi o partido que mais cresceu, né? Então, o partido que ganhou maior expressividade. E justamente por isso e por ser o mais ardentemente getulista, ele foi o principal alvo de ataques da UDN. Então, a UDN associava, fazia uma série de críticas ao PTB, ligando ele ao fenômeno do peronismo, né? O peronismo foi representativo do trabalhismo na Argentina, com a figura do Perón, que muitos associam também à figura do Vargas em termos da forma de fazer política, a questão do intervencionismo econômico, né? Então, o Perón é muito associado ao próprio Vargas. Então, eles consideram que a UDN acusava o PTB de querer implantar uma república sindicalista e, em última análise, até chegavam a associá-los como sendo um perigo comunista.
O PTB ele vai passar também por algumas transformações que são muito significativas. Como eu falei anteriormente, num primeiro momento, o PSD e o PTB têm uma ligação muito próxima por serem os dois partidos varguistas, né? São os partidos criados aí pelo Vargas, herança direta do varguismo. Então ela menciona essa ideia de uma aliança umbilical entre o PSD e o PTB. Mas essa aliança umbilical ela vai se rompendo e vai se transformando no decorrer do tempo. Uma das observações que ela faz a respeito disso está relacionada à própria morte do Vargas. Quando o Vargas morre em 1954, se suicida ao final do seu governo democraticamente eleito, nesse caso, o PTB ele foi, de alguma maneira, buscando ganhar uma certa autonomia em relação ao personalismo varguista. Então ele vai se afastando, ele mantém essa herança varguista, essa imagem do Vargas, mas ele passa a ficar menos associado à imagem do Vargas e cada vez mais se compromete com a causa nacionalista e a defesa de reformas sociais e econômicas que fossem mais profundas, mais estruturantes da realidade brasileira. Foi nesse processo que ele se afastou do PSD e foi se aproximando do PCB. Vou falar daqui a pouco sobre o PCB também, mas é importante que o PCB ele teve uma vida legal muito curta nesse período, então porque ele foi legalizado ao finalzinho aí no período de transição para o período democrático e já no primeiro governo democrático, que é o governo do Dutra, que vamos falar também a respeito dele posteriormente, o PCB vai se tornar ilegal. Então, ele se tornando ilegal, ele se aproxima, muitos dos seus militantes vão se aproximar do PTB. Mas guardemos, vou falar isso posteriormente em outro slide. Então, agora vamos falar do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que apesar da sua breve vida legal no período, ele vai atuar após ele ser declarado ilegal, ele continua existindo na prática, ele vai exercer influência, especialmente dentro do PTB. Então, o PCB, ele, como eu falei, ele se reorganizou no período da pluripartidarização, em 1945, quando Vargas autoriza a formação de novos partidos e, como nós falamos, partidos agora com base nacional, mas ele durou muito pouco tempo e foi proibido logo no primeiro governo eleito, que é o governo do Dutra. Vou falar um pouco mais sobre o governo do Dutra mais adiante, Na verdade, eu vou falar de todos esses governos desse período, mas por enquanto vamos nos ater a essa questão da formação partidária. Ele tinha uma estrutura nacional, o PCB, e além disso, ele já tinha uma associação internacional desde o período da Primeira República. Isso diferenciava significativamente dos partidos regionais que existiam então. Então ele já tinha essa associação com a Terceira Internacional, soviética, e ele já estava nacionalmente organizado. Quando o PCB cai na ilegalidade mais uma vez, então quando ele cai na ilegalidade durante o governo Dutra, justamente em função dessa sua associação internacional, muitos dos seus quadros, dos seus militantes, vão entrar para o PTB e vão lançar candidaturas dentro do PTB e defender políticas nacionalistas e reformistas. Então, isso explica um pouco da aproximação do PCB ao PTB e vice-versa. Então, em termos também da influência do PTB e do trabalhismo, do nacionalismo do PTB, influenciando também nessa atuação desses antigos militantes do PCB, que ainda guardam um vínculo com o seu partido de origem, mas que vão precisar se inserir no PTB para manter sua vida política.